Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h02. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan e no facebook.com você procura o RIC Mais PR. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Denian. Boa quinta-feira, pós-feriado. Marcos Souza, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, ouvintes. Vamos falar de previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. Bom, o dia começa com céu claro, tá calor. Marcos Souza, baixa aí o som da tua live do Facebook. Aqui tá mudo. Nada, que você tá com fone que não te deixa ouvir o ambiente. Satisfeito, né? Agora tá lindo, lá, então. Marcos Souza. É o seguinte, o dia começa com o tempo bonito, céu claro. Ontem tivemos um dia de calor em Curitiba, dia de verão. E como será a quinta-feira? O dia amanheceu com sol brilhando em todo o Paraná e por isso as temperaturas devem subir rapidamente. Mas esse calor e com o aumento da umidade podem provocar chuvas isoladas durante a tarde. Aqui em Curitiba já temos uma temperatura bem mais elevada que nos últimos dias, agora 17 graus e a máxima hoje é de 31 na capital dos paranaenses. Muito calor, portanto. Em Ponta Grossa agora 14 graus. Máxima de 31 nos Campos Gerais. Cascavel tem 21 graus, agora máxima de 32 no oeste. E Foz do Iguaçu agora tem 22 graus, máxima de 33 na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. Atenção você que vai a Foz do Iguaçu. Por lá, o terminal das Cataratas está fechado para pousos e decolagens, sem previsão para reabertura. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. Você pode participar conosco aqui do jornal pelo WhatsApp 41 985045092, 985045092, ou pelo facebook.com. Você deixa o seu recado lá na live. Você procura pelo RIC Mais PR. Em Ponta Grossa, um jogador de futebol, um ex-jogador, um ex-atleta do Operário, que é o time da cidade, foi preso por estar dirigindo embriagado. Vai, Mark. As câmeras de segurança de um posto de combustíveis flagraram o jogador Douglas de Oliveira entrando com o carro em alta velocidade no pátio do posto e atingindo uma das bombas que foi arrancada com a batida. Por sorte, não tinha ninguém no local. Depois de consultar a placa, os policiais fizeram uma ronda e encontraram o carro do jogador em uma rua perto da casa dele. O teste do bafômetro apontou que ele havia consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante por crime de trânsito, mas pagou uma fiança de R$700 e foi liberado. Douglas atuou como atacante por 2 anos lá no Fantasma de Ponta Grossa. Eu não lembro do Douglas jogando bola. O torcedor do Operário deve lembrar. Agora, a situação de dirigir embriagado não é um problema do jogador. É um caso que preocupa demais as autoridades de trânsito. Quer ver? Tem uns dados aqui para a gente trazer um relato da situação hoje que ocorre no nosso estado e no Brasil, Mark. Em média, por dia, são autuados 28 motoristas por embriaguez ao volante aqui no nosso estado. Só de janeiro a outubro deste ano, o Batalhão de Polícia de Trânsito flagrou mais de 3.800 condutores dirigindo sob efeito de álcool. O número mais que dobrou na comparação com o ano passado. De acordo com o especialista em trânsito Glávio Paura, esta é uma realidade que só vai mudar com a conscientização das pessoas. É uma questão cultural, é uma questão que exige uma campanha mais, vamos dizer assim, continuada, para que a gente possa ter cada vez mais a conscientização. Quantas vezes você anda no meio da madrugada e você não vê uma fiscalização? Porque é justo a hora que o pessoal está saindo embriagado de bar, né, com aquela sensação de não vai acontecer nada comigo.
Em novembro do ano passado, a legislação ficou mais rigorosa e as multas mais caras. Dirigir sob a influência de álcool é infração gravíssima e o valor da multa é de quase R$3.000 e a carteira de habilitação é suspensa na hora. Daniel. Pois é, daí a gente pensa o seguinte, e é importante essa análise para derrubar definitivamente um discurso, que é um discurso gostosinho e fácil, mas ele é falacioso. De nada adianta aumentar o rigor na lei de trânsito. A proposta legislativa de alguns, que inclusive se elegeram com essa bandeira, de que, vamos aumentar o valor da multa, vamos aumentar o número de pontos na habilitação, vamos recolher a cadeia, e se faz uma promessa de aumento do rigor, de nada adianta. Mesmo com o valor da multa tendo subido, mesmo com a suspensão da carteira de habilitação, o motorista infrator continua dirigindo. E por quê? Porque ele tem certeza da impunidade. Ele sabe que não vai dar nada. O ex-jogador lá de Ponta Grossa, ele é a exceção. E ele só foi pego porque ele afundou uma bomba de um posto de combustível para dentro. Se estivesse andando na rua de Ponta Grossa dirigindo embriagado, não aconteceria nada com ele. Nós gastamos energia demais com uma sanha punitiva. Nós deveríamos gastar dinheiro para educar direito. A gente só vai mudar uma postura no trânsito se nós tivermos educação para o trânsito. Eu lembro de uma propaganda, Mark, que tu vai lembrar também. A Prefeitura de Curitiba gastou uma fortuna no tempo do prefeito Gustavo Frutti para fazer uma campanha da avó Gertrudes. Lembro. Uma das campanhas mais burras da história da publicidade brasileira. Usavam a avó da gente para dizer que a gente tinha que se comportar no trânsito. Na real, quem é que obedece a avó? Você aí do outro lado do rádio, a avó diz assim, leva o casaco. Quando você é adolescente, tá na fase adulta, o que você fala pra avó? Tá bom, vó, tá bom. E sai sem o casaco. A avó justamente é a figura que é perniciosa, né? Ela queria te comer o doce, ela claro. Que faz a vontade do neto, ela que mima. A avó é a mãe com açúcar. Aí você usa da figura da avó para educar para o trânsito. Não há campanha mais burra na história do trânsito de Curitiba do que a da avó Gertrudes. O governo do Paraná não ficou atrás, fez uma do homem lagosta, dirigindo uma motocicleta. Nós gastamos uma fortuna de recurso de publicidade, de propaganda para o Estado, para educar para o trânsito que nada adianta. E aí gastamos uma energia gigantesca para-se o Congresso Nacional com discursos ensandecidos a fim de aumentar a punição para a embriaguez ao volante. E aí a gente continua cada vez mais desrespeitando a lei. Coitado do Brasil. É torto de cabeça para baixo. 7h11. E os nossos embriagados ouvintes estão no ar aí conosco, Marcos? Estão no ar e falando de esporte, mas falando do bom exemplo do esporte. Adivinha qual que é o assunto mais comentado? Vai, Corinthians! No Google aqui atrás, olha só. O termo mais comentado nesse momento no Google Trends, que monitora aí a internet, é o Corinthians. E os nossos ouvintes não estão atrás também. Tem aqui o Alexandre Pierobon, mandando bom dia aqui, corintiano. Também tem o ouvinte Léo Matsumura. Ele diz que bom dia para todos que acordaram heptacampeões brasileiros. E pergunta o que você achou disso, Daniel? O que eu achei? Eu achei que o Corinthians é o campeão legítimo do Brasil, ué. Cara, eu tô nem aí pro Corinthians. Parabéns aos corintianos. A competição, como sempre, auxiliou o Corinthians, erros de arbitragem. Teve um levantamento que a revista Veja publicou, não faz muito, aliás, foi o Mark que me mandou. Teve um levantamento que, se houvesse o cumprimento real da lei do esporte, do futebol, o Corinthians não teria sido campeão brasileiro. O Corinthians é o time da CBF, da arbitragem, e tá tudo bem. Parabéns aos corintianos, que não tem nada a ver com isso. O Corinthians, por exemplo, ganhou um estádio pela força do Lula e da corrupção da Odebrecht. É estádio da corrupção. O pessoal tá falando que você tá fazendo mimimi, Daniel. Que mimimi, velho.
O estádio do Corinthians é fruto da mais absurda corrupção. O Corinthians é sempre auxiliado pela arbitragem, mas a torcida não tem nada a ver com isso. Parabéns aos corintianos. Comemorem. O ano que vem o Corinthians estará na Libertadores buscando ocupar o lugar que o Grêmio já ocupa, de finalista da maior competição do futebol americano. Também. Ou não é? Daniel, o pessoal tá participando aqui, o Laudemir Hanson fazendo uma brincadeira, ele que é gaúcho, torce pro Inter, tá feliz também que o Inter subiu ontem, né? Isso. E sabe aquela brincadeira com o corintiano que você ouvinte sabe? Eu não vou ler aqui no ar, você sabe o que é, com a segurança da carteira e tal, enfim. Então, ele tá falando isso que é pra cuidar, porque hoje os corintianos estão felizes. A Michele diz que muitos anos atrás, Daniel, a campanha do motorista que aparecia com cara de anta era legal. Você chegou a pegar essa? Essa daí, essa sim é uma grande campanha. Essa é uma campanha legal. Daí você tem uma ideia do motorista que é uma anta, que é um idiota. Você chama a atenção pelo humor para o comportamento do motorista. Não jogue lixo pela janela. Daí mostrava era um porco, né? O motorista com cara de porco jogando lixo pela janela. Aí você se utiliza da propaganda como um caminho, como um instrumento importante para a educação no trânsito. Só que aquele tipo de publicidade não aconteceu mais, né? A gente é submetido à voz Gertrudes e ao homem lagosta. Daí é duro. Olha só, o ouvinte aqui, no telefone 9005, reclamando aqui do mimimi do Daniel, do Corinthians, o pessoal tá bravo com você. Mas eu tô dizendo parabéns ao Corinthians. Vocês viram como o corintiano fica bravo? Gente, vamos... Tira a trilha aí, Terríveis. Deixa eu falar sério. O torcedor do Corinthians não tem nada a ver com o que eu vou dizer agora. Mas o Corinthians é o clube mais favorecido do Brasil. Mais favorecido do Brasil. O Corinthians, mais do que qualquer outro clube, hoje é beneficiário de uma bela arena que foi paga e financiada com dinheiro da corrupção, numa trama montada pelo corintiano ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso da Arena Corinthians, o Itaquerão, é um caso de corrupção em que todos deveriam estar encarcerados. Eu sou crítico ao sistema que se montou para a construção da reforma da Arena da Baixada em Curitiba. Mas o que aconteceu na Arena Corinthians, em comparação com a Arena da Baixada, faz do presidente do Atlético, Petralha, um batedorzinho de carteiras, perto do que aconteceu no esquema da Arena Corinthians em São Paulo. Isso nada tem a ver com o futebol. Parabéns ao Jô, craque do Campeonato Brasileiro. O Jô ontem arrebentou com o jogo. O Corinthians é o legítimo campeão e a torcida tem que comemorar mesmo. O Corinthians é 7 vezes campeão do Brasil. O meu Grêmio é 2. Veja a distância. Meu Palmeiras é 9, é o maior de todos. Veja a distância. O Palmeiras, coitadinho do Palmeiras, né? O Palmeiras levou uma patrola do Corinthians, é bom você ficar quietinho. Levou uma patrola do quê? Do Corinthians. Como patrola? Mas quanto é que foi o jogo? 3-2. E a patrola? Com um gol que foi impedido. Isso aí é mimimi. Isso é o mimimi. Consegue identificar a diferença do mimimi? Tá vendo o mimimi? O que eu tô dizendo é o seguinte. Há uma história de favorecimento ao Corinthians, inclusive no jogo contra o Palmeiras, em que sim, o Corinthians foi favorecido, como de fato quase sempre é. Mas a torcida não tem nada com isso. No dia que a gente começar a colocar na cadeia quem rouba no futebol, no dia que a Lava Jato alcançar o futebol, uma operação aspas Lava Jato, no dia que uma Lava Jato chegar ao futebol, pode ter certeza que a turma do Corinthians vai estar em tremedeira. Mas isso não tira o brilho da conquista. Ele vai ficar em tremedeira igual a estrutura do estádio, né? Daniel, o pessoal tá provocando aqui que diz que quem reformou o Grêmio foi a Odebrecht. Não, foi a OAS, que é tão corrupta quanto. Então, foi outra empreiteira, mas tem envolvida a única diferença, e é uma diferença substancial, a empresa que construiu a Arena do Grêmio é corrupta. São criminosos, bandidos. E isso me envergonha muito. A única diferença é que quem paga pela obra da Arena do Grêmio é o Grêmio, não é o poder público. Essa é a diferença. Quem construiu o estádio é uma empresa corrupta que lesou
os cofres públicos brasileiros. Mas quem paga a mensalidade do aluguel da arena é o Grêmio. São os sócios, é o dinheiro da renda. Essa é a diferença, não é o poder público. Diferente do que acontece na Arena da Baixada e lá no Corinthians. Essa é a diferença. Eu só queria aqui registrar, você falou do Jô, só para terminar essa questão do futebol, tem que também destacar aqui o técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, que é um novato, não é? Monstro, e chegou né? ganhando tudo. Paulista, brasileiro, ganhar campeonato brasileiro é muita coisa, pô. Claro que é. Ele é sensacional. É bom a gente lembrar que o Corinthians, ele foi desclassificado da Sul-Americana, né? Ele não conseguiu chegar no mata-mata. O Corinthians caiu na Copa do Brasil e ganhou o Brasileirão. E ganhou legitimamente, fez um primeiro turno maravilhoso. Por isso venceu. Parabéns ao Corinthians, parabéns à torcida corintiana que tá faceira. O Corinthians tem uma torcida barulhenta. E ganhou o Campeonato Paulista esse ano também. Ganhou de quem? Ganhou o Campeonato Paulista. Começou o ano ganhando o Campeonato Paulista. De quem, Terribas? Ah, não faço ideia, não lembro. Não fico lembrando, coisa Não, mas pequena, não tem, lembro. não tem um verde que jogou lá? Tem um verde que jogou o Campeonato Paulista, né? Tem, né? Não lembro. O palmeirense tá louco. Parabéns aos corintianos. O Corinthians tem a maior torcida do Paraná. Segundo todas as pesquisas, o maior número de torcedores do Paraná é do Corinthians. Você vai pra Londrina ali, só tem corintiano e palmeirense. Pô, mas tem um monte de corintiano em Curitiba também, não Também tem. Tem, né? Mas é que Londrina é só corintiano, Quem praticamente. que é maior? O Coxa ou o Atlético, a torcida? Você vai mexer no vespeiro. Segundo o Ibope, é o Atlético Paranaense. Segundo o Datafolha, é o Coritiba. Mas é complicado Você esse escolhe, negócio, você escolhe o porque, assim, instituto, ele vai dar um número para você. É complicado esse negócio da arbitragem aí, porque assim, querendo ou não, o time do Corinthians jogou muito esse campeonato. Jogou, Fez o parabéns ao Corinthians. primeiro turno impecável, o segundo turno deu uma capengada, mas manteve. E aí, um erro de arbitragem, alguma coisa assim, tira o brilho, às vezes, da vitória dos caras que suaram a camisa dentro de campo. E de fato, o time jogou muita bola. Gente, eu não devia falar isso, vou falar lá pro nosso ouvinte, o Laudemir, lá de São José. O Corinthians, ele não deveria ser heptacampeão brasileiro. Ele deveria ser hexacampeão brasileiro. O Corinthians, em 2005, foi considerado campeão brasileiro de forma ilegítima. O campeão deveria ser o Sport Clube Internacional. Eu não queria ver o Inter campeão. Sou gremista. Mas o título de 2005 foi um título roubado na mão grande para o Corinthians. Não bastasse toda aquela anulação dos jogos, ainda teve um pênalti no Tinga. Lembra o lance do pênalti do Tinga, Mark? Lembro. Famoso, né? Mais pênalti do que aquele lance ali não existe. Aquilo ali é pênalti para ensinar árbitro de futebol. E o Internacional foi roubado pelo Corinthians. Pela arbitragem, né? E o Corinthians é heptacampeão, deveria ser hexa, mas é hepta, porque o Inter foi roubado. Denê, só que você levantou a polêmica, os dados mais recentes disponíveis sobre o número das torcidas, o tamanho das torcidas, é do Paraná Pesquisas, uma pesquisa de janeiro deste ano, que mostra o seguinte: a torcida atleticana tem 31% da preferência, a Coxa Branca 26%, e sabe quem que é o terceiro? O Corinthians? Corinthians, 18%. Isso em Curitiba. Isso em Curitiba. Daí lá pra trás vem o Paraná com 9%, ou seja, o Corinthians é a terceira força do futebol da capital. Só que o Paraná é que tem o recorde de público da Arena da Baixada. É isso aí. Isso do Paraná. Não tá na hora do ninguém intervalo, tira. não, Tê? Vamos no intervalo. Gigante! Rick Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7 horas e 25 minutos agora. A gente cheio de notícia e o corintiano enlouquecido, pedindo que a gente fale do Corinthians. E os torcedores dos outros clubes também, da mesma maneira. Então tá, mais um espacinho para o Corinthians, Marcos Souza. Tem o Léo Matsumura aqui dizendo que o melhor do campeonato inteiro foi enrabar o Grêmio lá em Porto Alegre. Ele falando como corintiano, né? Você veja, né, como o Grêmio... Eu sei por que esse ódiozinho que o Corinthians tem do Grêmio. Sabe por quê? O ouvinte me provocou, eu vou dizer. Porque foi o Grêmio, em Porto Alegre, quem rebaixou o Corinthians à segunda divisão. Foi lá, a martelada foi tricolor. Nós demos na cuca do Corinthians e rebaixamos
o Corinthians heptacampeão para a Série B do Brasileirão. Lembrei. A Érica aqui tá mandando foto do Corinthians, dizendo que mesmo assim ela gosta do programa, Daniel, mas que ela acha que é mimimi seu. Também tem o Luciano Campos dizendo aqui que o Corinthians tinha que ganhar mesmo. O Flávio de Colombo, também corintiano aqui. O João Manuel dizendo também que é corintiano. Enfim, muita gente aqui participando do Jornal Daniel. Todos os corintianos sintonizados no 103.9. Muito bom, parabéns ao Corinthians. Esse assunto já deu, você faz a sua festa aí. Como é que é a música do Corinthians? A música do Corinthians? Qual delas? O hino? Salve o Corinthians, campeão dos salve campeões. Corinthians. Cadê o hino? Você quer que toque o hino? Claro. Pera aí, vamos achar o hino. Vamos parabenizar os corintianos todos aqui com o hino. O Corinthians é gigante, é heptacampeão brasileiro. Foi ajudado muitas vezes pela arbitragem, a gente sabe disso. Mas vamos fazer a festinha do Corinthians? Enquanto o T acha o hino ali, mandar um abraço pro Edson e pro Luciano, advogados que estão aqui na escuta do Rick Mais Notícias, viu, Daniel? Muito bom. Vai, Terribas. Aqui tá difícil aqui. Tá... o hino do Corinthians é o hino mais tocado pera aí, no agora, Brasil inteiro. Tô achando. Peraí. Palmeirense não acha o hino do Corinthians. Lógico. Que tristeza. Até a internet não roda isso aqui. Você pode baixar o hino do Grêmio, por gentileza, que a gente vai ter que rodar. O hino do Grêmio? Por que é o hino do Grêmio? O que tem a ver o hino do Grêmio? Parabéns ao Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Essa hora tem gente dentro do ônibus pulando pra fora da janela. Vai, Corinthians! Não, a Camille aqui, Tê, mandou até a foto dela fardada indo trabalhar hoje com o Vai Corinthians aqui. É isso aí, vai Corinthians. Vai Corinthians, parabéns, campeão brasileiro 2017. O Corinthians heptacampeão, 7 vezes campeão nacional. Eu lembro do Corinthians ganhando com o Tupanzinho em 1990, quando muitos de vocês nem eram nascidos. Eu não tinha nascido já nessa época. O Corinthians ganhou o título de campeão brasileiro e tinha o talismã Tupanzinho. De Tupanzinho a Jô. Uma história muito bonita do futebol brasileiro, construída pelo maior clube do Brasil, que é o Corinthians. O Corinthians é sim maior do que o Flamengo, me perdoem os flamenguistas. Ele é tão grande, que ele é o time da CBF. Ganhou aquele título lá de 2005 roubado em cima do Internacional, não nos esqueçamos. 7h29, vamos com o noticiário. Já fizemos bastante festa aqui com os nossos ouvintes, vamos falar aqui do caso Lula e Bolsonaro. Marcos Souza. Olha só, mesmo que Lula e Bolsonaro sejam condenados por campanha eleitoral antecipada, quem pagaria as multas de no máximo R$25 mil são os partidos. E se são os partidos, Denian, quem paga a conta é você que está escutando, é eu, Daniel, Terribas, é todo mundo que paga imposto. As acusações referentes aos dois políticos se referem à divulgação na internet de vídeos em que eles mencionam as candidaturas. A legislação permite que a propaganda eleitoral somente comece em agosto do ano que vem, mas mesmo que eles sejam multados, os valores são distribuídos aos partidos políticos na proporção do fundo partidário. Este ano, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral distribuiu mais de 55 milhões em multas eleitorais entre os partidos. A informação é do jornal Diário do Poder. É assim mesmo que funciona. O partido é condenado pela campanha eleitoral antecipada, ou o candidato, e o dinheiro que sustenta o pagamento dessas multas é do fundo partidário. O fundo partidário recebe dinheiro público. E aí o dinheiro da multa, sabe para onde ele vai? Para o fundo partidário. E quem recebe o dinheiro do fundo partidário? O partido. É um círculo sem fim. Se o dinheiro saísse do partido político e fosse ajudar a comprar remédio para posto de saúde, era uma coisa. Mas o dinheiro sai do fundo partidário, vai para o partido político, o partido político paga a multa, o valor da multa vai para o fundo partidário e aí depois volta para o partido político. É um círculo sem fim. É assim que funciona a regra no Brasil. Outra coisa, vamos falar sobre a eleição presidencial. Sobre a eleição presidencial do ano que vem. Muito se discute aqui a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que não saberemos se chegará viva a 2018.
O outro pré-candidato é Jair Bolsonaro. O terceiro nome hoje é o de Luciano Huck. Esse é o cenário eleitoral brasileiro. Depois aparece o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-ministro Ciro Gomes, o senador paranaense Álvaro Dias, a ex-senadora Marina Silva. Esses são os nomes postos. Você já pensou a dureza que será 2018 na nossa vida? Tenê, só essa questão do Luciano Huck, muita gente tá levando a piada. Tô fazendo a ronda diária aqui nos jornais. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo e Valor Econômico, ou seja, os principais veículos impressos do país nesse momento, todos hoje com análises sobre a candidatura do Luciano Huck. Você acha que é por acaso? Claro que não é por acaso. O Luciano Huck é o candidato da Globo. É onde a Globo jogará as suas fichas para impedir, por exemplo, que Bolsonaro vença a eleição. A Globo prefere o Lula ao Bolsonaro. A TV Globo. E enxerga em Luciano Huck a chance real de vitória. O PSDB só tem um nome. Teria dois, mas o prefeito de São Paulo, João Dória, ele murchou, né? Foi uma pré-candidatura que nasceu grandona, mas ela murchou. Queimou na largada? Queimou, não inflou. O balão não encheu. Então hoje tem aí o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas tem aí muitos anos de mandato em São Paulo para desgastá-lo, né? Então a gente terá uma eleição muito complicada no ano que vem. A terceira via, em regra, seria ocupada pelo senador Álvaro Dias. Mas resta saber se também a campanha do senador Álvaro terá fôlego para verdadeiramente ter chance de conquista de espaço junto ao eleitorado brasileiro. Temos, portanto, uma eleição muito, muito difícil, em que tem o réu, o general da corrupção de um lado e o capitão do outro. A disputa Lula e Bolsonaro vai nos cansar demais. Prepare o seu engove. São 7h33. E a reforma trabalhista, que recém entrou em vigor e já tem alguns pontos mudados, hein? O Brasil, né, Denê? Uma das mudanças da medida provisória refere-se aos funcionários com contrato intermitente de trabalho. Essas pessoas vão ter o direito a benefícios previdenciários, como na rescisão do contrato, sacar 80% da conta do FGTS. Outra alteração é em relação às grávidas que trabalham em lugar insalubre, né, em locais que oferecem algum tipo de risco à saúde. Como explica o juiz federal do trabalho, Marlos Melec, um dos integrantes da comissão que redigiu a nova legislação trabalhista. A mulher que trabalha em ambiente insalubre de grau mínimo ou médio tem que se afastar do trabalho. Se ela quiser continuar trabalhando no ambiente insalubre, somente poderá fazer isso apresentando um atestado médico do médico da sua confiança. Mas por que a mulher gostaria, muitas vezes, de trabalhar no ambiente insalubre, né? É por causa de rendimentos que ela tem. Médicas recebem pagamentos aí de planos de saúde que não são cobertos pelo salário, e isso é uma diferença substancial no salário. Então, a medida provisória regulamenta dessa maneira essa situação. Segundo o juiz, as mudanças trazem mais benefícios aos trabalhadores com a relação com bônus e gratificações. O trabalhador brasileiro que trabalhar acima da média, aquele que se esforçar mais, vai poder receber bônus, prêmio, meta, gratificação. Todo esse bônus não tem recolhimento previdenciário, quer dizer, nem o trabalhador nem a empresa vão pagar a questão previdenciária, aqueles descontos previdenciários de INSS no valor do bônus e do prêmio. De acordo com o juiz, essa medida provisória já estava prevista antes da divulgação da nova reforma trabalhista. Aí, Denê, vamos aproveitar aqui seus conhecimentos constitucionais, que o que aconteceu, na verdade, foi um jeitinho brasileiro, não é? Porque o rito normal seria a lei voltar à Câmara, mas daí quiserem encurtar o caminho e aí veio esse enjambre. Você atropela o processo legislativo e quando qualquer norma jurídica nasce de um processo legislativo que não é exatamente aquele que é disciplinado pela Constituição, essa norma carece de constitucionalidade de natureza formal. Isso é uma expressão jurídica um pouco enjoada, que não chega no... Não deveria nem fazer parte aqui do nosso jornal, mas é só para explicar que se a gente não arrumar o problema da embalagem da lei,
Se a gente não pegar a embalagem e botar um pacote correto, essa lei ali adiante vai perder a sua validade por declaração de inconstitucionalidade. O que está se buscando fazer é corrigir por vias reflexas aquilo que foi feito no enjambre. Vai dar certo? Vai. Vai se corrigir o problema? Vai. Mas é bem o que o Mark disse. É o jeitinho como o jeito de fazer as coisas no Brasil. E é sempre assim. São 7h36. Mark Souza e os ouvintes. Estão participando aqui sobre essa questão da reforma trabalhista. Muita gente com dúvidas aqui, bem pessoais. Daí não adianta ler no ar, porque é do ouvinte. Mas você pode mandar por e-mail para cá. A gente vai tentar, na medida do possível, responder aí e ajudar de alguma forma. Vamos trazer novamente o juiz Marlos aqui aos estúdios? Exato, ajuda, né? Ajuda, porque ele foi muito claro aí na exposição dele. Ele é uma voz divergente da maioria hoje dos juízes que estão ligados à Associação dos Magistrados do Trabalho. Ele pensa diferente da maioria, não é sozinho, evidentemente, mas ele pensa diferente da maioria. E nós podemos também trazer um advogado trabalhista para expor as preocupações quanto à situação do trabalhador mesmo, né? De que a gente abra essa discussão de uma maneira mais clara ao ouvinte, porque trabalhar todo mundo trabalha, menos os políticos. Estes não. Estes, como o Zé Dirceu, por exemplo, perambulam fazendo mal ao país durante 10 anos no plenário da Câmara dos Deputados, e essa gente sai aposentada ganhando 10 mil, daí faz uma churrascada, um banda de pagode, e os trouxas batem palmas. É a prova disso que você falou agora? Adivinha quantos deputados vão trabalhar hoje em Brasília? Não tá aí, ouvinte. Ninguém. Zero, claro. Ninguém. Amanhã não iria mesmo, sexta, né? Mas hoje, por favor, quase ninguém. O que mais, Marcos? Tem os ouvintes aqui falando sobre o Bolsonaro, Denier. A Adriana de Curitiba tá braba e falou que quer entender o porquê da implicância com o Bolsonaro. Ele não é corrupto, não é homofóbico, nem xenófobo, ele é direito, honesto e, enfim, parece que as suas colocações não dizem isso, diz a ouvinte Adriana. Não, eu não digo nada disso. Eu nunca jamais chamei o Bolsonaro de desonesto, de homofóbico, de ladrão, de nada. O que eu digo e repito é que o Bolsonaro é uma incógnita. Nós conhecemos a personagem Bolsonaro, não conhecemos o Bolsonaro real. Nós não conhecemos o Luciano Huck. Nós conhecemos o Lula. O Lula nós já sabemos que é um pilantra e que ele é um perigo se voltar ao poder. Os outros nós não conhecemos. E o deputado Bolsonaro, ele é carente de respeito à divergência de quem pensa diferente dele. Eu muitas vezes penso como o Bolsonaro. E às vezes eu confronto a minha ideia com a do Bolsonaro. O Bolsonaro tem muitos pensamentos que se assemelham à esquerda mais radical. O Bolsonaro, ao não respeitar a opinião adversa, ele parece um petista. O Bolsonaro, ao chamar a Miriam Leitão de porca, é igual o petista que chama os seus críticos de fascistas. Dá na mesma. Esse Bolsonaro eu não gosto. Se a nossa ouvinte gosta, é direito dela. Eu respeito a opinião da ouvinte. Demais. Mas eu acho o Bolsonaro uma incógnita e ele tem muito o que se explicar e explicar de suas ideias ao povo brasileiro. Não é porque o Bolsonaro é engraçadão que nós vamos, feitos cegos, eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro, se vencer a eleição, será uma eleição legítima, vencida por ele. Mas eu tenho medo. Ué. Mas não é medo do conhecido Bolsonaro, eu tenho medo do desconhecido Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem a explicar sobre o tema que ele não gosta de falar, sobre economia. Por exemplo, o Luciano Huck sabe o que de economia? Não sei. Eu não vou falar porque eu não sei realmente, talvez saiba, mas até agora não demonstrou. Não, tá vendo? Eu também não sei se o Bolsonaro sabe de economia. Eu também não sei se o Luciano sabe de economia. O Lula eu sei que não sabe. O Lula e a Dilma quebraram a economia brasileira. Esses eu sei que não prestam ao país. Os outros dois são uma incógnita. 7h41, mais um ouvinte e vamos para o intervalo. Tem um ouvinte aqui, Fábio Henrique Samaroni. Ele diz que é triste pensar que um país que está passando por uma crise política sem precedentes investe tanta atenção
ao futebol. O Fábio cutucando aqui. Eu até concordo com o Fábio, mas acho que, Fábio, também dá um desconto. Ah, Fábio, deixa Acabou a o campeonato, o pessoal quer comemorar também. Pô, a gente só se ferra, né? Deixa um pouquinho o Vai futebol. Corinthians, vai Corinthians. Não, deixa, Fábio. Fábio, eu entendo a tua preocupação. É a mesma crítica que se faz ao carnaval, né? Que o brasileiro levando na cabeça e sambando. Mas a gente vai levar na cabeça com ou sem futebol, com ou sem carnaval. Então o futebol pelo menos é uma válvulazinha de escape pequenininha. E o futebol, mesmo quando dói, é bom. A política, mesmo quando é bom, dói. Para terminar esse bloco de participações mesmo, o ouvinte Diogo, do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba, pergunta: de quem você tem mais medo? Bolsonaro ou Lula? Presidentes? Lula. Não, do Bolsonaro eu tenho receio. Não é medo, pânico, não é um medo aquele da gente se tremer todo. Não é um receio por não conhecer o Bolsonaro. O Bolsonaro pode me convencer? Pode. O Lula pode me convencer? Não. Eu conheço o Lula. O Lula é o general da corrupção. O Lula é criminoso, é bandido. O Lula tem que ser preso. É isso. O Lula é um condenado pela Justiça Federal em Curitiba. Eu não quero que um réu, um criminoso, presida o Brasil. É isso. Então desse eu tenho medo mesmo, do Lula. Do outro eu tenho receio. Mas eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Do Lula eu não vou mudar. O Lula eu já conheço. Todos nós conhecemos bem, né? Intervalo. Voltamos.
Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h47. Para a turma do ônibus, Marcos Souza, tem uma notícia aí que ela é boa, né? A gente vai ter alguns ônibus renovados na cidade. A Prefeitura de Curitiba e o Sindicato das Empresas de Ônibus assinaram um termo de ajuste para a renovação da frota do transporte coletivo. A medida vai permitir a compra de 450 novos ônibus. Dos mais de 1.200 veículos que circulam atualmente, em torno de 20% estão com a vida útil vencida. Segundo o prefeito Rafael Greca, os primeiros 25 novos ônibus devem começar a rodar até março do ano que vem. Serão 150 veículos por ano, até 2020, quando a frota vai ser totalmente renovada. Greca garante que não vai ter aumento no valor da passagem para custear o investimento. Daqui a pouco a gente ouve o prefeito Rafael Greca, então, explicando esse acordo. A renovação da frota põe fim a um impasse e brigas judiciais entre as empresas e a Urbis, que se arrastava há mais ou menos 4 anos. Como explica o presidente da Urbis, o Ojei Maia Neto. Ele contou, Denia, que essa confusão vem da gestão passada. Empresas de ônibus, determinando as linhas que são necessárias que estão mais carentes, assim dizendo, para que a gente faça os novos pedidos, atingindo aí os 150 ônibus para 2018. O dinheiro para a compra dos primeiros 25 ônibus vai sair do Fundo de Urbanização de Curitiba, que hoje conta com saldo de 42 milhões de reais. Uma sobra aí acumulada em caixa desde o aumento da tarifa do ônibus no início do ano. Denian, resolvendo ainda questões da gestão passada, o prefeito Rafael Greca, que agora anuncia que vai renovar os veículos do transporte coletivo. E está cumprindo uma de suas promessas mais importantes da campanha eleitoral. Ele prometeu isso, né? Prometeu renovar o transporte coletivo da cidade, que no governo Fruit atingiu o fundo do poço. O prefeito Fruit, a história vai mostrar que foi um gestor muito fraco. Nós ainda estamos sob o calor dos acontecimentos, ele recém deixou a administração, mas quando a régua da história analisar a gestão de Gustavo Fruit, todos nós veremos que ele foi pior que o pai. O pai do Gustavo, o ex-prefeito Maurício Fruit, foi um prefeito também mediano, mas ele agradava demais ao funcionalismo. Os servidores públicos da Prefeitura de Curitiba gostavam demais do Maurício Fruit, mas ele não foi um prefeito realizador. Foi um prefeito mediano. O prefeito Gustavo Fruit conseguiu desagradar tanto o cidadão comum quanto o servidor público. Ninguém gostava do Gustavo. Foi um prefeito muito, muito fraco. E a história mostrará isso no decorrer aí, né? Até porque, né, Mark? Foi tão fraco que o próprio eleitor o rejeitou. Ele não foi nem pro segundo turno. Nem pro segundo turno, né? Mas a gestão foi dele ou foi da Márcia? Ah, foi da Márcia, né? Mandou mais que o marido. Olha só, nós recebemos aqui na Jovem Pan uns convites para o 26º Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos. Começa hoje o encontro, vai até o dia 19, no fim de semana. Acontece no Expo Trade em Pinhais. E a gente recebeu aqui do Fábio Scraba, nosso ouvinte de todos os dias, uns convites especiais para serem sorteados. A gente não vai sortear hoje, nós vamos abrir o sorteio amanhã é sexta, para que você tenha um programa legal para o fim de semana, para que você vá no Encontro Sul Brasileiro de Veículos Antigos. Então você que está ligado hoje, volta amanhã conosco aqui no Rick Mais Notícias. Deixa eu ver, vou experimentar usar a câmera aqui da live. Vê se aparece aí. Me avisem direitinho. Apareceu bonitinho? Ó, Apareceu. Esse é o encontro, tá? Acontece no Expo Trade em Pinhais. No fim de semana, hoje e sábado e domingo. E a gente vai sortear esses convites aqui amanhã para você visitar. Carro antigo para mim é Maverick azul. Eu já quero um porque é do lado da minha casa.
Eu gosto de Maverick, mas eu também gosto de Fusca velho. Eu confesso, eu gosto. Eu gosto de Maverick, eu gosto de Opala. Opala é demais, né? Tu gosta de Opala, Terribas? O meu tio gosta muito de Opala. O Opala é um carro muito forte, né? É bonito, né? Um Opala 4.1. 4.1. Eu queria um Opala pra mim, falo sério mesmo. Se tivesse um Opala bonito, alguém tem um Opala pra Aí vender? meu tio gosta de Opala e meu primo gosta de Ômega. Tem Ômega também, só que o Ômega já não é velho, né? Ômega é velho. Opala é antigo. Ó, eu vou dizer os carros velhos, legais. O Galaxy é legal. Antigo, daí é carro antigo. Tem um velho. Galaxy que fica às vezes no estacionamento do Grupo Rick aqui, do Paulo Gomes, nosso colega de Grupo Rick aqui, e a gente fica babando em cima. Ele né? tem um Galaxy vermelho. E quando ele chega, ele começa a avisar lá da cruz que ele tá chegando, pro cara poder ir abrindo o portão, pra poder entrar o carro. Isso. E o Paulo Gomes é sócio aí de 3 ou 4 postos de combustíveis em Curitiba, ser, porque né? pra abastecer... Ele faz 4 litros com 1 quilômetro. Não é 4 quilômetros. É o contrário. mais ou menos isso mesmo. É 4 litros com 1 quilômetro. Então eu gosto do Galaxy, eu acho o Dojão legal, que era o concorrente do Galaxy. O Opala espetacular, mas o Maverick azul. Hein? Não é lindo o Maverick? Sabe que outro carro que era bonitinho dessa época? A DKV. Sabe que carro é esse, Terribas? Não. Sabe, Mark? DKV conheço. DKV era legal. Tinha aquele Passat antigo, que era bonitinho. E tinha os que eu não gostava. A Variante. Chevette, A variante é muito feia, né? A Variante era feia, né? Primeiro que o motor fica na orelha do motorista ali, né? Isso. É horrível. Brasília. O pessoal fala, o Volkswagen. Volkswagen é Brasília, mas Variante. Esses carros aí também que era ruim na época. É, o Fusca era o grande carro da Volkswagen, né? E aí, eram esses carros aí até a chegada do Collor. Eu gosto do Fusca porque eu gosto do Fusca azul, que é bom dar porrada nos outros. A brincadeira do Fusca azul, você vê o Fusca azul, pá, dá Daniel, uma porrada. o Daniel fez uma cara que não conhece. Você nunca... Você tá brincando que você nunca brincou de Fusca azul? Como é que é coisa de curitibano, aqui da região de Curitiba? Acho Nunca que ouvi lá... falar. Você tá brincando? No Sério? Rio Grande do falar. Sul. É tipo assim, Nunca ó, ouvi falar. você trata com uma pessoa, e daí esse trato é eternamente, você não pode destratar mais, se tratou, já era. Aí você tá com a pessoa na rua, você viu que ela passou com Fusca azul, você mete uma porrada que vai atravessar o braço da pessoa. Mas é como isso aí. assim passou com o Fusca azul? Não, você vê um Fusca Na azul, rua. você dá uma porrada, Fusca azul. É isso aí, entendeu? Ah, você nunca brincou de Fusca azul? A gente vai ter que tratar Fusca azul, que daí é pouco que a gente Eu vou ganha. ter que tratar os meus amigos Marcos Souza e que não. Mas tu brinca de Fusca azul até hoje? Demais, ixi, eu tenho tratado com uma porrada de gente aí. Eu sou bom no Fusca azul. Quando eu vejo Eu acho que Fusca eu vou azul, abrir espaço ao ouvinte e vou embora, né? Porque depois do Fusca azul, o que me resta? Vamos lá, 2 participações aqui, Daniel. Tem o ouvinte aqui, Joel, ele tá desafiando a nós lermos no ar aqui a participação dele. Pois não, Joel, vamos lá. Ele dizendo que o Lula nunca vai ser preso, o Lula vai ser presidente em 2018 e pedindo, Daniel, para você aceitar que dói menos. Você com o microfone na mão se torna um verdadeiro perseguidor do Lula, diz o Joel de São José. E o Joel se torna e é defensor de corrupto, o que eu não sou. A minha diferença pro Joel é que o Joel tem um bandido, um corrupto de estimação. Eu não. Eu, com o microfone, sou um perseguidor, sim, daqueles que metem a mão no dinheiro público. Eu sou perseguidor, sim, Joel, você tem razão. Criminoso não ganha afago do Denian Couto de jeito nenhum. Quem comete crime, quem tira dinheiro de saúde, de educação, de uma estatal, quem mete a mão no erário, não vai ganhar o meu elogio jamais. Eu não levo bandido no meu coração. Você leva. Essa é a diferença ideológica entre eu e você. Mas você tem razão mesmo, eu sou um perseguidor. Você acertou na veia. Quanto a aceitar que dói menos, não, eu não tô preocupado com a dor, não. A política dói, acabei de dizer. E aceitar jamais. Quem aceita é cordeiro. Eu nasci pra porco. Eu até morro, mas eu morro gritando e não quietinho. Quem bate palma a corrupto, a gente sabe a cor que tem. E eu não sou desse jeito, lamento muito, mas respeito muito a sua posição. Que você tenha o seu bandidão de estimação. Um abraço aí pro grande Nelsinho. Vambora? Vambora. Tá Tem só pra registrar aqui um monte de gente, mas um monte de gente aqui falando que tratava Fusca Azul Fusca e mandando Azul é fotos. demais. Fusca Azul é demais. A gente podia fazer uma grande rede de Fusca Azul
todos os ouvintes que escutam o jornal fazer a grande rede de Fusca Azul. Eu nunca Aí ouvi de manhã, falar nisso do quando Fusca vê o Azul. Fusca Azul, tira uma foto e manda pra gente. Não, Tá, já Fusca? mandaram aqui um monte. Já mandaram? Já, Então um porrada. Vamos Eu dar não porrada. consigo entender a lógica da Mas brincadeira. não tem lógica. Não tem lógica. A lógica é você agredir o teu companheiro, entendeu? É só isso. É dar um soco nele porque você viu o Fusca Azul Tá, antes que mas ele. as meninas não participam dessa brincadeira. Logicamente, as meninas são piores, que elas batem mais forte ainda. Bate sem medo, que sabe que daí o homem não pode bater tão forte. Olha aqui, elas batem mais forte. Tem o ouvinte Revert, que diz que trata o Fusca Azul até com as filhas. Viu? Fusca Azul é demais, cara. Fusca Azul é brincadeira universal. Amarelinha é pra fracos. Bom é Fusca Azul, rapaz. Final telefone 3992, dizendo que brinca de Fusca Azul com o filho. Denis, tem que se inteirar Fusca sobre Azul é esse assunto. maravilhoso. Eu, depois dessa, eu vou para o intervalo. Acabou o jornal. Acabou o jornal. Não, eu vou ficar hoje aqui até as 9 da manhã, porque pretendo aprender sobre o Fusca Azul. Fusca Azul. Gente, um beijo grande, muito obrigado pela audiência. O jornal hoje foi todo bagunçado, mas eu acho que essa é a graça. Pós-feriado, né? Mas essa é a graça desse jornal líder no estado do Paraná. Essa semana é bagunçada, né? Feriado no meio, vem, trabalha um pouco, volta depois. Zorra. Eu gostei do jornal, vocês não gostaram? Sim, foi muito bom. Vambora. Então tá bom. Se tá bom pra você, está bom pra você? Tá bom pra mim. Está bom pra você? Tá bom pra mim. Estando bom para ambas as partes, vamos embora e voltamos amanhã. Tchau!